E agora vocês vão conhecer um trabalho encantador dos piauienses que trabalham com a pedra preciosa e que tem as cores do nosso arco-íris, a opala. Confere. E o Empreende que Vende sai dos estúdios mais uma vez e hoje eu vim conhecer a história, né, de um empresário, empreendedor. Gente, que a matéria-prima do que ele trabalha é uma joia preciosa que representa o nosso estado do Piauí, que representa a cidade de Pedro II, que é a opala. Aqui comigo, Paulo de Tarso, ele que é o CEO, fundador da Opal Prime Brasil e da Opal Joias, que vende as opalas para os designers, né, para as pessoas que são os artesãos e também a loja, a joia já lapidada, a joia já no formato finalizado. E ó, posso falar para vocês que eu já dei uma olhada aqui nos spoilers, só peças lindas. Paulo, obrigada por aceitar o nosso convite do Empreende que Vende. E eu queria conhecer um pouco dessa história, queria que você contasse para nossa audiência. Como foi que tu despertou para empreender nesse segmento da opala, que é uma joia preciosa, uma joia rara, inclusive, e contar para a gente um pouco desse universo fascinante aí da opala? Pois é, como todo piauiense, a gente sabe que tem a opala, né, em Pedro II, só que a gente sabia muito pouco, eu também era um desses. Numa viagem à China para outra empresa minha de embalagem, eu fui e levei algumas opalas e vi que as pessoas de lá que trabalhavam com opala não sabiam que existia opala no Brasil, né? Se confundia com as opalas australianas que realmente detinha o maior mercado. E aí eu levei, não, tem opala sim em Pedro II, né? Já tinha algum comércio feito por poucos mineradores e pelos próprios australianos que vinham para cá fazer mineração, né? Então eu comecei dessa forma. Quando eu fui fazer outro empreendimento em Pedro II, me deparei mais próximo das opalas, pessoas me oferecendo, e eu com curiosidade começava a comprar, sem saber quase nada disso, só comecei a me fascinar pela beleza das opalas, e que realmente a opala de Pedro II, ela tem uma excelente qualidade, assim como a na Austrália. Tem em diversos outros lugares, como a Etiópia, que hoje detém o mercado, mas a opala brasileira e a australiana são as melhores do mundo. E no Brasil só existe em Pedro II a opala preciosa, que é essa opala que tem um jogo de cores, né? Essa é a opala que realmente vale, com valor de gema, às vezes até mais do que um rubi, do que um diamante, dependendo da qualidade. A opala bruta, ela tá assim, certo? Ela vem com esse cascalho aqui, né? Isso aqui é uma opala fraca, porque não tem tantas cores, certo? Então, a partir do momento que você lapida, você encontra duas situações, ou aliás três. Isso aqui, nosso desejo é tirar a opala assim toda, né? Pronta para a joia, como aquela joia lá. Certo? E a gente acha que ela sai dessa cor aqui, ó, né? Assim, legalmente falando, exatamente, né? A gente tem essa opala aqui tá pronta para a joia. Ela tem tanta cor como ela tem espaço, tamanho, robustez para entrar numa joia, sem quebrar. Como eu te disse, a opala não é das mais duras, ou seja, ela é quebrada. Numa escala de 1 a 10, o diamante é 10. A opala de Pedro II chega a 6,5, 7. Só que a da Etiópia ainda é menor, é 5,5, ou seja, mais mole ainda. Mais mole ainda. Fora alguns grandes lendas da opala, como Juscelino e o Bené, que conseguiram vender para fora, toda a nossa opala era vendida para estrangeiro, ou seja, a gente não ganhava o imposto, a gente não ganhava o lucro, nenhum valor agregado. Como era que fazia? Um alemão chegava em Pedro II, passava uma semana no hotel e conseguia comprar esse bruto. A gente não sabia nem quanto saiu de opala. Australianos, ingleses, italianos, todo mundo ia direto para comprar bruto. Ou seja, a gente não tem controle nenhum. Quando eu comecei a comprar e comecei a fazer isso de forma correta, legalizada, abriu um espaço, ou seja, de uma empresa brasileira, né? Que é a nossa. Estimulou a mineração também, porque não era só uma visita, eu era um comprador frequente. Assíduo, né? Hoje já existem outros, né? Fazendo a mesma coisa, mas isso estimula. Quanto à deficiência, ainda existe uma grande oportunidade, porque existe opala em Pedro II em quase todo lugar. Só que, à medida que a cidade vai crescendo, vai ficando mais difícil você explorar a mineração, porque as pessoas vão fazendo propriedade, sítio, e daqui a pouco dizem, não tenho interesse que venham para cá. É uma mineração de baixo impacto ambiental, ela é praticamente manual,
ela precisa necessariamente só de uma escavadeira, certo? E normalmente a Opala de Pedro II está localizada a 15, 20 metros do solo, onde se encontra o diabase, uma parte mais dura, que a Opala é encontrada, ela que é formada há 40 milhões de anos atrás. Olha só, não estamos falando de 40 mil anos, não, da humanidade, não. Estamos falando de 40 milhões de anos, que é através tem várias teorias, né? Mas é através de fendas, né, onde a sílica se oxida com um gel de água, transformando na opala preciosa, quando verticalmente e horizontalmente essa sílica é alinhada, formando um prisma. Quando a luz branca passa, né, transforma-se em várias cores, assim como o arco-íris, como aquelas gotículas de água, né, que a gente vê. Várias cores. Se você pudesse dar uma dica para o nosso telespectador que quer empreender, independente de que seja nesse segmento ou não, qual o recado você daria por tudo que você foi enfrentando, foi descobrindo, de repente, às vezes por acaso, e depois que você começou a fazer de forma intencional aquilo que deu certo, foi descartando o que não deu certo? O que recado você teria para dar para quem está nos assistindo agora, para empreender? Sem dúvida, a primeira coisa é estar apaixonado por que está fazendo, gostar do que faz, gostar do produto, senão a gente não faz com dedicação, com carinho, não estuda. Se a gente fizer ali só pelo dinheiro, sim, eu acho que gostar mesmo, ou seja, pegar um nicho que você goste e admire e que você diga, é isso que eu quero para minha vida, né? Falar assim, ó, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo isso aqui porque eu gosto mesmo, não é por conta de necessidade. Porque eu sei que a gente tem que, às vezes, empreender por necessidade. Claro. Mas quando você empreende pela própria vontade, porque se tem afinidade com o ramo, é muito melhor. Eu acho que ainda é uma dificuldade, realmente, a gente convencer o próprio piauiense, que eles não sabem e não valorizam, né? O piauiense ou uma mulher piauiense souber falar sobre diamante, ela vai abrir os olhos, e Opala não. É uma dificuldade. Então a gente consegue fazer mais sucesso no eixo Rio-São Paulo do que aqui em Teresina. Mas a gente tem batalhado para ter esse reconhecimento. Para ter esse reconhecimento. Sim, mas as pessoas de fora que realmente valorizam. Parabéns pelo seu trabalho. Nosso programa, que é o Empreende que Vende, deseja muito sucesso para a sua marca, que daqui a 1 ano ou 2 a gente possa ver realmente o seu nome cada vez mais sendo reconhecido, você elevando o nome do Piauí, com esse amor que você tem pelo que você faz. O Empreende que Vende deseja muito sucesso e eu, claro, como uma boa mulher vaidosa, já vou dar uma olhada também aqui nessas peças e vai ficar o Instagram. Se você tiver curiosidade, entra lá. Lá no Instagram também tem um link para o site? Tem link para o site, então lá na bio. Lá o link para vocês. Né? A gente tem Opal Prime Brasil, né? Perfeito. Né? Tem um link para o site. E eu queria agradecer a você, que pessoas como você que ajudam e estimulam a gente a fazer negócio, né? Divulgação é sempre importante. Verdade. E segue mais Empreende que Vende aí para vocês.